Olá, bom dia. Eu hoje vou estudar o Evangelho, capítulo 9, item 7, que fala sobre a paciência, e também a questão 893 do Livro dos Espíritos, que cuida das virtudes e vícios, mas no caso da questão ela fala sobre a mais meritória das virtudes. Esse estudo de hoje ele é preparatório para o estudo do capítulo 13 do livro Estude Viva, tá? Então, esse vídeo ele vai ser linkado ao Estude Viva, capítulo 13. Então, vamos começar? O texto do Evangelho é bem pequeno, tá? A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Então, a dor, ao contrário do que a gente pensa quando está aqui, ela não é um sofrimento, um castigo que Deus manda. Deus não castiga seus filhos. Deus ensina seus filhos, tá? Então, a dor é uma bênção que Deus nos envia, pois quando a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Então, a dor, ela é o mecanismo que faz com que a gente busque evoluir. Muitas vezes a gente passa por grandes tragédias na vida em que naquele momento a gente pensa em acabar com tudo. Mas se a gente persevera com fé, a gente depois olha para trás e vê o quanto a gente aprendeu, o quanto a gente cresceu. Traz aquele rasgo de tristeza no espírito, sim, mas também a maturidade, né? A gente amadurece, a gente passa a ficar mais flexível com algumas coisas e não tão duro, não tão rígido, né? Então, continuando. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Todavia, existe outra muito mais penosa e, por conseguinte, muito mais meritória: a de perdoarmos àqueles que Deus colocou no nosso caminho, para serem instrumentos do nosso sofrer e para provarem a nossa paciência. Essa lição, ela nos remete a um desprendimento que é necessário treinar. A gente não vem, num primeiro momento, na ilusão aqui da matéria, com esse treino para perdoar a pessoa que é instrumento do nosso sofrer. Geralmente a gente fica com ódio, a gente quer se vingar, a gente quer o tomar lá da cá, o olho por olho, o dente por dente. Quando aquela pessoa que está te fazendo sofrer, na verdade, ela está libertando você de muitos e muitos erros, de karma, de pecados que você cometeu antes, entendeu? Você está se liberando de culpa, você está se libertando. Obviamente, é preciso você ter uma saída dessa coisa da ilusão desse mundo, da terceira dimensão. Você tem que enxergar a vida como a eternidade, né? Então, tem casos assim escabrosos que a gente tem que se perguntar, poxa, o que acontece ali? Por que uma criança passa pelo que está passando sem poder resistir àquilo, sem forças para se defender e tudo, né? Os crimes contra as crianças, geralmente, eles nos atingem muito, nos mexem muito com a gente, né? Mas Deus seria cruel de permitir que aquela criança sofresse aquilo ali sem nada ter feito, né? Então, isso nos remete a um outro capítulo do Evangelho, que é as causas anteriores das aflições. Então, se a causa daquele sofrimento não está nessa vida, né? Crianças que nascem já com algum problema, né? No feto já começa dentro do útero a ter doenças e tudo.
Se a causa não está nessa vida, em outra vida estará. Não seria justo que um ser que acaba de nascer trouxesse para expiar os erros dos seus antepassados. Não é justo, isso não condiz com a justiça de Deus, que um ser criado agora seja herdeiro das atrocidades que fizeram antes sem a consultar. Então, quando, por exemplo, uma criança sofre hoje, a pessoa que a está fazendo sofrer, muito embora seja, né, execrável a gente ver uma criança, alguém que impõe o sofrimento a um animal, uma criança, um indefeso e tudo, a gente fica com horror àquela pessoa, ela está sendo um instrumento de redenção daquele espírito que sofre. Então traga isso para você. Quando alguém chega e te prejudica, alguém te deseja um mal, que alguém vem te faz sofrer, essa pessoa está sendo um instrumento da sua redenção. Isso não significa que você tem que botá-la dentro de casa, acolhê-la com amor e carinho, e dar beijinho nela. Mas você deve perdoá-la. Perdoar significa segue a sua vida, vai em paz com o seu karma, porque agora é você que está devendo a Deus, né? Você que está devendo a lei. Eu já acabei de quitar a minha, eu não vou adquirir um novo débito com a justiça. Então, prosseguindo. Ai, meu Deus, eu saí da folha. Vamos lá, prosseguindo. 129 é a folha aqui da tela. Pronto. A vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de mil nadas. Olha que expressão, compõe-se de mil nadas. Por quê? Porque quando a gente sai da matéria, que a gente olha, a gente diz, meu Deus, eu me preocupei tanto com nada, com coisas que iam ficar ali, que não tinham a menor importância. Olha só, a vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Então são pequenas coisinhas que, muito embora sejam pequenas, nos ferem, né? E quando a gente só tem noção de que isso é nada depois que saiu disso, quando a gente olha para trás. Mas naquele momento aquilo importa, aquilo dói. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, isso está dizendo aqui o espírito amigo que ditou essa mensagem para Kardec, tá? Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. Realmente, a nossa vida, se a gente for parar para pensar, as coisas que nós temos são sempre maiores do que as que nos faltam, né? A gente sempre está acostumado com o olho para aquilo que está nos faltando, faz parte da ambição humana, né? Prosseguir buscando coisas. Mas de certa forma, uma ingratidão. A gente tem que olhar a saúde que você tem. Ah, mas eu não tenho saúde, eu sou doente. Sim, mas você tem uma pessoa que ajuda você a cuidar da sua saúde, não tem? Tem tanta gente sozinha que não tem ninguém. Então, tudo. Você tem a sua casa para morar, você tem a sua mãe por perto, você tem um filho maravilhoso, seja o que for, tudo é para se agradecer. Até o ar que você respira, que está aí, né? Ainda de graça o ar. Vamos lá. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para a terra. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós, embora nada tivesse de que se censurar. Ao passo que vós, tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro.
Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Um espírito amigo, Le Havre, 1862. E a paciência, ela é a virtude, já se diz, né? Paciência é uma virtude. É a virtude que faz com que a gente persevere na vida, ainda que esteja com muitas dores, atravessando muitos dramas pessoais e ela é a única coisa que faz com que a gente consiga. A revolta não alivia o nosso sofrimento. Quando a gente está sofrendo revoltado, a gente sofre 1000 vezes mais do que quando a gente diz assim, isso vai passar, isso é um momento, eu tenho fé de que o momento certo virá, eu vou enfrentar esse sofrimento com a galhardia, com a dignidade de um cristão, né? E em algum momento eu vou aprender o que eu tenho que aprender. A questão 893 do Livro dos Espíritos está dentro do capítulo As Virtudes e os Vícios, tá? E ela é a seguinte: qual é a mais meritória de todas as virtudes? Essa é a pergunta que Kardec faz para a Falange. E aí a Falange responde: toda virtude tem o seu mérito próprio. Logo, toda virtude é meritória. Porque todas as virtudes indicam progresso na senda do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Então, o que seria uma virtude no conceito da Falange do Espírito de Verdade? A virtude é uma resistência voluntária. Não é uma resistência porque você não tem outra solução. É voluntária. A sua vontade tem que agir. Eu vou resistir a um arrastamento do mal ou alguma coisa que possa me levar à ruína, né? Alguma má tendência do meu espírito, eu vou resistir. Então, toda vez que você resiste a um mal pendor, você tem uma virtude. E essa virtude é meritória, seja ela qual for. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal. Então, a mais sublime das virtudes, seja ela qual for, é aquela que você sacrifica um interesse pessoal em prol de alguém, tá? A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto, ou seja, desinteressadamente. Não adianta você fazer alguma coisa pelo outro pensando em na frente obter um retorno, certo? Não tem mérito nenhum nisso. A sublimidade da virtude, ela está no sacrifício do interesse pessoal, tá? Não é o sacrifício da sua vida, e sim do interesse pessoal, do seu ego daqui da matéria, né? Pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória das virtudes é aquela que assenta na mais desinteressada caridade. E nós podemos voltar lá no outro texto do Evangelho que nós lemos agora, e nós vamos ver o que ele diz, que dar dinheiro, né? A caridade que consiste na esmola, essa é a mais fácil de todas. A verdadeira caridade, essa sim desinteressada, é a de perdoarmos àqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem instrumentos do sofrer e para provarem a nossa paciência. Aí você vai dizer, mas então está contraditório, porque ele está dizendo que é para ter paciência, exercer a virtude da caridade aqui com interesse. Não, é um entendimento. É diferente, não é? Eu vou ter paciência, vou perdoar isso aqui porque eu vou ganhar. Não, não é dessa forma que ele está colocando. O que ele está colocando é que a partir do momento que você compreende que aquele próximo que vem fazer você sofrer, ele é apenas um instrumento de algo, de uma lição que você precisa aprender, você tem que lembrar aquela palavra de Jesus que diz assim: é necessário que haja o escândalo, mas ai daquele que seja o instrumento do escândalo.
Então, é necessário que você passe por aquela lição, é necessário que você passe por aquela provação, por aquele sofrimento, por aquele aprendizado. Ai, portanto, de quem causar-lhe o sofrimento, causar a dor, tá? Essa pessoa que causou a dor, futuramente também vai sofrer no seu próprio espírito a dor que ela causou, certo? Então, quando você tem essa consciência de que aquele ser, ele é o ignorante, ele é o embrutecido, que o que ele está fazendo com você é mais com ele do que com você, ou seja, ele está querendo te fazer o mal, mas na verdade ele está te fazendo bem porque ele está te levando a espiar um erro passado, a aprender uma lição nova, a evoluir, a se libertar de culpas, de remorsos, de responsabilidades. Então ele está te ajudando, mesmo que a intenção dele seja te prejudicar. E ele está prejudicando a si próprio, mesmo que a intenção dele seja se beneficiar. Porque ele está adquirindo para si toda uma expiação futura. Então, quando você tem essa noção, que enxerga isso claramente, o perdoar se torna fácil. O perdoar não é trazer ele, dar um abracinho e botar no seu colo. Não, vai, liberte-o. Não traga ele dentro do sentimento negativo dentro de você. Liberte-se disso, não carregue esse lixo no seu coração. E a paciência, neste momento, o que a paciência tem a ver com isso? É não reclamar, é não reagir de cabeça quente, é não querer procurar a justiça pelas próprias mãos, né? Não é o bandido bom, bandido morto, não é, né? No caso, é entregar a Deus e dizer: Deus, eu sei que se isso está acontecendo para mim, o Senhor permitiu que isso aconteça, é porque algo melhor virá depois, algo de bom tem aí. Por quê? Porque Deus sabe para que nos criou, Deus sabe o que precisamos, né? O que é necessário para a gente evoluir e para que a gente atinja os porquês fomos criados. Então, ele sabe o que a gente está precisando aprender, o que é melhor para a gente. A gente aqui não sabe. A gente está aqui com a visão muito ainda turva, muito, digamos assim, influenciada pelas ilusões da terceira dimensão. A gente chega aqui, a gente é levado a crer que a nossa vida ela se resume a trabalhar para encher a barriga e procriar. E não é para isso que nós estamos aqui. A nossa vida ela não é isso. Nós não estamos aqui para isso. É necessária uma conscientização de que nós estamos aqui e temos uma função muito maior do que essa. E no momento que a gente começa a se conscientizar disso, muitas coisas se tornam mais fáceis de compreender. E aí a paciência é mais fácil de ser, digamos assim, elaborada. Eu mesma tive um episódio agora ontem de uma amiga minha. Eu tive uma crise de impaciência com ela também. Depois eu fiquei muito mal e fui pedir perdão a ela. Então a paciência não é só com sofrimento, não. Principalmente com pessoas, pessoas que não têm nada a ver com as suas idiosincrasias, com seus problemas, e também com o erro do outro, né? De certa forma, é uma arrogância nossa, quando, por exemplo, eu sou impaciente com a ignorância de alguém em relação a algum ponto, ou a estupidez. O André Trigueiro lançou um vídeo muito bacana em que ele diz assim: não confundir ignorância com estupidez. Ignorante todos nós somos em relação a alguma coisa, né? Porque eu posso saber muito de algumas coisas, de outras eu sou completamente ignorante. Mas a estupidez é aquela em que a pessoa não reconhece ser ignorante, se chafurda na ignorância e não quer deixar de ser ignorante. E tem raiva de quem vem trazer o esclarecimento a ela. Então, eu tenho sido muito impaciente, até intolerante com a estupidez humana. E esse ponto vem para mim, né, também. Todo ponto, quando eu faço um estudo aqui, ele, em primeiro lugar, ele vem para mim, porque eu estou precisando elaborar em mim, tá?
Só que eu compartilho com vocês porque eu acho que pode ajudar alguém que esteja aí na mesma situação que eu. Então, eu estou deixando claro que este ponto não veio à toa, paciência, porque ontem mesmo eu passei por isso, eu pedi perdão à minha amiga e pedi a Deus, eu quero exercitar isso. E agora abro o Evangelho nesse estudo. Fiquem com Deus. Esse vídeo daqui ele vai ser linkado com o Estude Viva, capítulo 13, que eu vou fazer já já, tá? E aí eu vou botar os dois vídeos ligados, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Paciência, paciência é uma virtude.